enfant terrible. Lembro-me de um gesto que ela fazia. Cerrava os dois pequenos punhos à frente do queixo como se fosse lutar ou, sei lá, comunicar força. Cerrava também os dentes e os exibia num largo sorriso dito pelos olhos arregalados, quase debochados. Era um pequeno gesto imprevisto, sem qualquer contexto para afirmar os pés da compreensão. Portanto, sua pergunta é a mesma que a minha. Que é isso? Eu acho que a petulância de 2 anos de idade só queria nos atirar aos leões da ilógica e nos ver perguntando por quê? Também lembro que logo depois das primeiras palavras ela já queria contar histórias. Levou um tempinho, mas quando percebemos, mais uma vez nos perguntamos: como assim? Aquelas histórias eram estradas cheias de buracos, com uma sinalização sofrível e sob as dúvidas de uma noite. Mas a estrada tinha começo, meio e fim, nessa ordem. Havia ordem. Tratava-se de uma menininha de 3 anos com uma sagaz percepção dos padrões gramaticais, sintaxe e que lidava tranquilamente com regras. Sobretudo, as estimava. Parecia compreender, mesmo de modo rudimentar, que assegurar regras ajudava a atravessar a linguagem com mais segurança. Especialmente em nossa era, acredito que o nascimento da pessoa é um momento de maior proximidade com o seu animal interior. Esse momento jamais será revisitado com a mesma intensidade na vida ulterior. Desenvolver-se, crescer, portanto, é afastar-se do corpo. Mas minha sobrinha, mesmo dentro de seu previsível corpinho pré-histórico de criança, atropelava os ritos da vida com aquilo que chamamos de assimilação dos padrões lógicos, chamamos de raciocínio, e eu chamo de assustador. Não, isso não é só uma menina. Quem gosta das palavras como eu se encanta facilmente com uma pessoinha demonstrando com esforços faciais o rigor em comunicá-las. Suas palavras vinham com preocupação de pronúncia, com compreensão do vocábulo muito além do razoável e um vocabulário para além do juvenil. Tudo isso amalgamado com regras e organização. Sua facilidade comunicativa era um deboche. Seu contraste com seus coetâneos era escandaloso. Pensando agora no conteúdo de sua fala, as sentenças, as premissas eram outra assombração. Denotava prematuro conhecimento de mundo, de si no mundo, sensibilidade, opinião e organização. Claro que muito do que ela falava não era original, mas mesmo suas cópias eram muito boas. E num curto espaço de tempo, a carga de emoção nas falas e o exagero já traziam à luz uma originalidade. E, meu Deus, como falava! Nos locais onde estava, ela estava. Ou os locais estavam onde ela estava. Sua retórica era mais presente que seu próprio corpo. Era um extermínio do termo infantil. Uma menina com um megafone na voz em coerência com seu grande porte, pois ficou mais gordinha com o passar dos anos. Então passou a ser corpo e discurso. Com as pernas pesadas abertas, tinha uma postura anti-menina, anti-feminino, quiçá trouxesse um novo feminino. E a linguagem era dela. Isso trazia o resultado que queria: atenção. Assim começam suas histórias. Tem aquela com 5 anos que, durante uma viagem de carro da família, o pai avançou acidentalmente o sinal vermelho. Mais à frente, quando foram parados no posto policial, ela não hesitou em denunciar ao guarda a infração do pai, recomendando sua prisão. Ou aquela outra história, um ano mais tarde, numa época de dificuldade financeira da família, em que ela tomou a iniciativa de explicar a estranhos em um supermercado a situação e pedia que arrumasse um emprego para o pai. Quem está mais enrascado, Palocci ou seus pais? Fica a minha pergunta. Mas não ficam as dela. Suas perguntas são sempre respondidas. É muito difícil ignorá-la e ela sabe disso. Experimente passar um dia todo com ela e ignorá-la por completo. Ignorá-la é puni-la.
Daí a dificuldade que tornou a todos nós reféns de seu magnetismo. Arriscando outras vias de punição, toda vez que a repreendemos, nota-se certa admiração na reprovação, um teste para sua autonomia. Sim, agora com 8 anos, aquela organização do raciocínio e controle retórico desembocaram em autonomia, uma assombrosa independência de uma personalidade que nunca passa despercebida. Desde muito cedo aprendeu a confiar em seu entendimento e andar ombro a ombro com a autoconfiança. Tomava partido, se metia, opinava e agia. Uma pequena anarquista cujo esporte predileto é desestabilizar adultos em seu próprio campo de jogo. É por tudo isso que, então, peço: salve-nos dessa menina.